Piedade cristã. Os frutos do cristianismo verdadeiro. Por John Bunyan. Capítulo 6. Deveres dos filhos para com seus pais. Há também um dever dos filhos com relação aos seus pais, ao qual eles são obrigados, pela lei de Deus e pela natureza, a observar de modo consciente. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E novamente, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 1, Colossenses capítulo 3, versículo 20. Os filhos devem demonstrar a honra que é devida aos pais nas seguintes questões gerais. Em primeiro lugar, os filhos devem sempre considerar seus pais melhores do que eles mesmos. Observe um espírito ímpio entre algumas crianças, a saber, elas tendem a olhar para os pais e a ter pensamentos de desprezo e desdém a respeito deles. Isso é pior do que ser pagão. O coração de tal pessoa é como o coração de um cão, pois ela é capaz de atacar aqueles que a geraram. Objeção. Mas meu pai é pobre e eu sou rico, e será depreciativo, ou pelo menos constrangedor para mim, mostrar tal honra a ele. Resposta. Eu digo que você argumenta como um ateu e como um animal, e nisso se coloca contra o Filho de Deus. Marcos capítulo 7, versículos 9 ao 13. Algum talento ou um pouco de glória passageira deve fazer com que você não cumpra esse mandamento e honre seu pai e mãe? O filho sábio alegra seu pai, mas o homem sensato despreza sua mãe. Provérbios capítulo 15, versículo 20. Embora os seus pais sejam muito simples e você muito importante, ele é seu pai e ela sua mãe, e eles devem ser grandemente estimados por você. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Provérbios capítulo 30, verso 17. Em segundo lugar, você deve demonstrar honra a seus pais pela disposição de ajudá-los ao prover para suas necessidades. Mas, se alguma viúva ter filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais. Diz Paulo, porque isto é bom e agradável diante de Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. E José observou essa regra em relação ao seu pobre pai, embora ele fosse o segundo maior no reino do Egito. Gênesis capítulo 47, versículo 12, Gênesis capítulo 41, versículos 39 ao 44. Entretanto, observe que os filhos devem recompensar os seus pais. Há três coisas pelas quais, enquanto viver, você será devedor a seus pais. Primeiro, por estar neste mundo. Imediatamente debaixo de Deus, foi por eles que você recebeu o dom da vida. Segundo, por eles haverem cuidado de você, enquanto não podia cuidar e nem guardar a si mesmo. Terceiro, pelas dores que eles tiveram para criar você, você não será sensível quanto às dores, cuidados, medos, tristeza e aflição pelas quais seus pais passaram para lhe criar, até que você tenha os seus próprios filhos. E quando você vier a reconhecer essas coisas, então não conseguirá recompensar facilmente tudo o que eles fizeram em seu favor. Quantas vezes eles lhe alimentaram quando você teve fome e vestiram sua nudez? Que cuidado eles tiveram para que você vivesse bem e pensaram até mesmo em fazer provisões para quando morressem? Possivelmente já deixaram de comer para lhe alimentar e também empobreceram para que você fosse criado. Todas essas coisas devem ser devidamente consideradas e então você deve cuidar de recompensá-los. A Escritura diz isso, a razão diz isso,
Somente os cães e as bestas o negam. É o dever dos pais prover para os seus filhos, e é o dever dos filhos recompensar seus pais. Em terceiro lugar, mostre humildade em toda a sua conduta filial, de modo que eles saibam que faz tudo de coração, lembrando até hoje do amor deles por você. Isso é tudo que eu tinha a dizer quanto aos deveres gerais. Se os seus pais são piedosos e você é ímpio e ainda não nasceu de novo, da parte de Deus, então deve considerar que está mais fortemente obrigado a respeitar e honrar seus pais, não apenas como pais carnais, mas como pais piedosos. Seu pai e mãe são feitura de Deus, são seus mestres e instrutores no caminho da justiça. Portanto, atenda ao que diz Salomão: filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Provérbios capítulo 6, versículos 20 e 21. Agora considere o seguinte: primeiro, que essa sempre foi a prática daqueles que são e foram filhos obedientes. Sim, do próprio Cristo a José e Maria, embora lhe fosse o próprio Deus bendito para sempre. Lucas capítulo 2, versículo 51. Segundo, como advertência, você também tem os julgamentos severos de Deus sobre aqueles que foram desobedientes, tais como, primeiro, Ismael, por zombar da boa conduta de seu pai e mãe, foi expulso da herança de seu pai e do reino dos céus, e isso com a aprovação de Deus. Gênesis capítulo 21, versículos 9 ao 14, Gálatas capítulo 4, versículo 30. Segundo, Ofni e Finéias, que recusaram o bom conselho de seu pai, fizeram com que o grande Deus fosse seu inimigo. Não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. 1 Samuel capítulo 2, versículos 23 ao 25. Terceiro, Absalão foi enforcado, por assim dizer, pelo próprio Deus, por se rebelar contra o seu pai. 2 Samuel capítulo 18, versículo 9. Além disso, você não imagina o quanto é doloroso para seus pais saberem ou sequer supor que você deverá ser condenado. Quantas orações, suspiros e lágrimas existem nos corações deles por causa disso? Todo o seu mau comportamento fere o coração deles, pois temem que Deus aproveite essa ocasião para endurecê-los para sempre. Como Abraão intercedeu por Ismael? Quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Gênesis capítulo 17, versículo 18. Como Isaac e Rebeca se entristeceram pela maldade de Esaú. Gênesis capítulo 26, versículos 34 e 35. E quão amargamente Davi chorou por seu filho, que morreu em sua iniquidade. 2 Samuel capítulo 18, versículos 32 e 33. Por fim, você pode imaginar como todas as ações de seus pais piedosos aumentarão os seus tormentos no inferno se você morrer em seus pecados? Agora, se os seus pais e você são piedosos, que felicidade é essa? Como você deveria se alegrar por ter a mesma fé habitando tanto em seus pais quanto em você? Sua conversão, possivelmente, é o fruto dos gemidos e orações de seus pais por sua alma, e eles devem se alegrar por isso. Alegre-se com eles. É verdade, no que diz respeito à salvação de um filho natural, aquilo que é mencionado na parábola: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Lucas capítulo 15, versículo 24. Portanto, considere que seus pais têm a graça assim como você. Você deve honrá-los, reverenciá-los e obedecê-los muito mais e de coração. Nesse caso, você está mais apto a considerar as dores e os cuidados que seus pais tiveram, tanto por seu corpo quanto por sua alma. Portanto, esforce-se para recompensá-los. Você é fortalecido para responder em alguma medida a essa ordem. Por isso, não a negligencie. É um pecado duplo para um filho que recebeu a graça de Deus não se lembrar desse mandamento. O primeiro mandamento com promessa. Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2.
Vigie para não falar aos seus doces pais sequer uma palavra maliciosa, ou se portar de modo inadequado para com eles. Ame-os porque eles são seus pais, porque são piedosos e porque você estará na glória com eles. E se você é piedoso e seus pais são ímpios, como infelizmente ocorre muitas vezes, então, primeiro, as suas entranhas devem gemer por eles. São os seus pais que estão indo para o inferno. Segundo, o que eu disse anteriormente à esposa, quanto ao seu marido incrédulo, agora digo a você: cuide para não ser tagarela. Fale com eles com sabedoria, mansidão e humildade. Faça as coisas para eles com fidelidade e sem murmuração. E suporte, com toda a modéstia de um filho, as repreensões, broncas e más palavras deles. Esteja atento às oportunidades adequadas para falar sobre a condição deles. Que penso seria se Deus usasse um filhinho para gerar seu pai em fé? Então, de fato, o pai poderia dizer: com o fruto de minhas próprias entranhas, Deus converteu a minha alma. Senhor, se for da tua vontade, converta os nossos pobres pais, para que eles também sejam filhos de Deus. Amém.